Vem aí! Congresso Irracional. Virando Ipiranga, as margens plácidas, as belas fortes, risonho e límpido. Ó pátria amada, idolatrada, salve, 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 Congresso Irracional. Salve, salve, nossos ouvintes do Brasil e do mundo. Bem-vindos à quinta sessão plenária do nosso amado, esperado, louco e divertidíssimo Congresso Irracional. Muito boa noite, Thiago Vidal. Boa noite, excelentíssimo senhor presidente Gabriel Weinert. Uma honra estar nessa sessão presidida pelo senhor. Não, finalmente a democracia obteve Exato. o seu fim. Perfeitamente. Né? Se fosse ter um voto... Fim de final? Só pra deixar claro, porque acho que você tá... Se fosse ter votos abertos pelos nossos ouvintes, com certeza ele seria eleito, Não Gabriel há Weinert. menor E para sombra de dizer dúvida. mais sobre sermos amados, vamos falar daqui a pouco dos comentários que recebemos. Dois extremos nos elogiando. Olha Uma só, maravilha, veja né? bem. Boa noite a todos. Muito boa noite, Yuri Bonet. Muito boa noite, senhor Presidas. Um abraço, meus amigos de bancada aqui, nossos queridos ouvintes. E dizer que quando... Como que fala aquela frase? Quando a esmola é muito, o santo desconfia. Exato. No caso, se aplicando todo mundo nos amando muito, eu tô meio desconfiado. Será que alguma esse programa coisa- tá certo? Tá no caminho certo, Gabriel Weinert? Ah, eu acho que a gente tá no caminho certo. Agradando, desagradando, a gente tá no caminho certo. Boa noite, Fernando Turri, nosso membro mais à esquerda. Se é que a gente pode chamar o Fernando Turri de esquerda Se em é qualquer que pode, momento, né? Se é que Hoje eu tô um pouco triste, realmente, porque o meu grande colega aqui de bancada, Murilo Parolini, infelizmente não compareceu ao programa. Ele vai depois dar o recado pro pessoal. Mas não é sempre, né, que você pode jogar com aquele amigo mesmo lado a lado. Faz parte. Vamos aí. Você falou no Murilo Parolini, ele mandou pra gente um áudio aqui se explicando sua ausência. Vamos ouvir. Bom, queria dar meu boa noite ao excelentíssimo presidente Gabriel Weinert. Queria pedir desculpas à minha bancada pela ausência, a bancada da bola, não a da bala. Mas estarei indo acompanhar meu time porque o futebol é o novo ópio do povo, não é mesmo? E importa não é a economia ir pra frente, mas sim o Brasil estar na Copa. Como o Brasil já tá na Copa, a economia vai bem, obrigado. Tá ótimo, excelente, os trabalhadores estão muito bem e é isso que importa. Um grande abreijo a todos e um bom programa. Ah, é Bom uma programa pra todo eloquência. mundo e sexta que vem a gente tá de volta. Que figura. seria uma esquerda raiz falando isso aí? Tchau, querido. Tchau, Moila. Vai Tchau, pro que futebol, vai. Ele preferiu o Corinthians a discutir assuntos de extrema relevância Não, para a mas agenda nacional. O Murilo, vamos analisar o Murilo então. Ele defende o PT, torce pro Corinthians, só falta ser filho do Odebrecht. Aí pode enjaular já. É porque bandido ele já Isso, é, né? lógico, tem todas as características para tal, né? Por um instante eu pensei que ele tinha sido citado, né? Nosso grande Everson Afonso, responsável por colocar esta obra-prima da rádio brasileira no ar. Muito boa noite. Boa noite. O dia que o Murilo estiver prestando depoimento para o Sérgio Moro, a gente pega o áudiozinho do YouTube antes dele ser preso, e ele falando... hoje de manhã- Bom programa pra vocês, é isso aí. Hoje de manhã eu acordei, liguei a TV, o jornal tava falando que tinha uma operação nova da PF. E agora Outra? vocês Qual falam... é o número, Qual é o será? nome Tá, dessa? eu peguei rapidinho, eles estavam saindo pra rua. Igor, vocês chegam e contam que o Murilo não vem? Falei, pronto. Ih, será que tem a ver? Murilo tá na Alguma coisa Polícia mal Federal. contada. Aquelas cenas do cara saindo do apartamento com Exato. com a mão na cara, assim, é maravilhosa. O terno essas pra imagens, cima, né? exatamente. Ou as mãos pra trás. Bom, gente, lembrando aqui que o Congresso Irracional rola ao vivo toda sexta-feira, esta semana, excepcionalmente quarta, porque sexta-feira é feriado, não é mesmo? Novamente. Mais Vocês estavam com uma. saudades nós, porque sexta passada não estivemos aqui. Feriado. 2 feriados seguidos de sexta. Conseguimos fazer aí um programa excepcional Houve nesta uma quarta-feira. negociação com a
universidade na qual nos encontramos, não é mesmo? E como quem estava na presidência era a direita, a gente conseguiu negociar com muita tranquilidade, deu o nosso jeitinho pra colocar Porque no se ar. tem uma né? coisa que a gente sabe fazer é articulação política. A articulação Quanto política. vocês desembolsaram? Que eu quero isso, saber. rapaz? Quanto? Isso é uma acusação Mais quanto? muito grave. Exatamente. Mas vou invocar a Maria do Rosário. Qualquer denúncia, eu não tô sabendo de nada, já aviso. Que dúvida. Olha como ele é perfeito. Fê, tamo junto. Mas só pra lembrar, então, como essa semana é excepcional, vamos explicar os horários certinhos. O podcast, você quer falar, senhor presidente? Bem que me avisaram que o Vidal ia É, querer não, presidir o programa. Eu não Fique sei se você esperto. está Mesmo a ciente. gente estando próximos Faz no assim, Vidal, espectro pega político. todos os microfones pra você, aí você fala com todos de uma É vez. que eu não sei se o senhor presidente, porque quem organizou os horários da semana excepcional fui eu. É verdade, Vocês entenderam? é verdade. Você sabe dos horários, senhor presidente? Siga em Muito frente. bem. O podcast, então, é disponível no SoundCloud e nossa página do Facebook a partir de amanhã, quinta-feira, dia 20, às 10 horas da manhã, mesmo horáriozinho bonito. SoundCloud em todos os agregadores de podcast. Todos os né? agregadores, perfeito, Yuri. E o vídeo vai ficar prontinho e no ar às 9 da noite na segunda-feira que vem, dia 24, às 9 da noite. E na sexta que vem, tudo normal. Retomamos a programação Dia normal. 28, Dia sexta-feira. 28 às 19h30. E lembrando também que vocês podem, devem, a gente adora que vocês interajam conosco. A gente tá no Facebook, você pode participar ao vivo do programa, comentando no post lá na página do Congresso Irracional, enquanto o programa ainda estiver rolando. E se você comentar e a gente não lê, ou se não der tempo de ler, O problema a é gente seu. lê. É Em isso? algum momento a gente... Eventualmente, em algum momento, a gente lerá seu comentário. Mas como a demanda ainda não é tão grande, acho que dá pra gente ler todos. No mínimo citar, né? Pois é. Falando nisso, Fernando Turri, eu faço questão, mas assim... por que a será, mais senhor presidente? Eu faço a mais absoluta questão que a pessoa que se diz mais à esquerda nesse programa leia esse primeiro comentário. Antes de ler esse comentário, eu gostaria, por questão de transparência mesmo com o nosso leitor, quem que seleciona os comentários do programa? É o próprio presidente? Mas é evidente, é um decreto. Mas vamos ler todos pra ver se ele foi democrático. Vamos lá. Vamos lá. Guilherme Silveira comentou aqui com a gente o seguinte: o projeto do deputado Zarantini, do PT, propõe uma regulamentação que é um desfavor à população brasileira. Não é pra menos, né? A esquerda sempre propondo ideias retrógradas para esse país. Lembrando que ele tá falando da polêmica Uber versus táxi, né? Isso. Exatamente. Como falou muito bem o senhor Vidal, já vimos que ele tá, Excelentíssimo. né, o comentário já tá um pouco estranho. Subordinar tais empresas novamente ao Estado para poder sugar ainda mais. Além disso, seria irônico se o superdeputado não estivesse envolvido na máfia dos sindicatos dos taxistas e também citado em diversas delações, que nós vamos falar hoje, que estão explodindo esta semana. Agora eu queria pedir pro ouvinte se preparar, porque vem o ápice do comentário. Por favor, Fernando. No mais, parabéns ao excelente programa. Sou um ouvinte do podcast assíduo e o formato de vocês está muito bom. Vai. Agora. Continua. O quê? Digo Não, mais. pelo amor de Deus. Oi, O Digo senhor mais. chegou até aqui, o senhor conclua o comentário do senhor Guilherme Silveira, por favor, deputado. vai Nermito 2018. Vai, Que que é isso? Nermito Que é isso? 2018. Ou Pode? seja, depois de colocado na parede, fuzilado por muitos, Ah, pelo ele é amor de aclamado por todos Não- e Não, eu- futuramente Por todos não, eleito. por um só. muitos, por outros. Guilherme Só. Silveira, eu concordo com ele, exceto por esse final aqui. Pelo amor de Deus. Que- Ah, querido. mas isso é uma premonição, praticamente. Como você se sente? Você gosta de ficar, que nem o Yuri ali, neutrozinho ou ser amado e odiado ao mesmo tempo? Peraí, você ouviu isso, Fernando? O Vidal disse que nem eu e o Yuri, Não, o neutrozinho. Yuri neutrozinho. Você prefere assim Ah. ou você prefere ser amado e odiado ao mesmo Amado e tempo? odiado. Ah, perfeito. Pelo amor de Deus. Falem bem, falem mal, mas falem de mim. O É a tempo sua inteiro. cara, vai, O né? tempo É a inteiro. cara do... Já tá meu. E pra provar que eu sou de fato um presidente democrático, eu vou ler o lá segundo vai. comentário da semana, feito pelo ouvinte Robson Nascimento. Vocês vão entender porque que eu sou democrático. Salve, excelentíssima bancada do Congresso Irracional. O último programa, de tão bom que foi, me motivou a tecer breves comentários acerca de alguns pontos levados a debate. Falta uma vírgula aí, Robson.
por esses digníssimos membros, Respira. excetuando o espectro direitista, que só merece apenas a nossa tolerância por motivos de ordem dialética e penal. Olha só, criminosos, Thiago Vidal. Falou bonito, uma coisa criminosa. A tolerância ela é mais pela ordem penal do que dialética, né? É assim, porque em um desses dois aspectos a gente tá melhor, né? É, exatamente. O problema é quando é na dialética, né? É, a dialética tem umas exaltações. Às vezes. No mais, é parabenizar toda a bancada, inclusos os destros. Muito obrigado, Cobson, Obrigado. pelo trabalho. Sou fã desde a primeira edição e insisti bastante para que o podcast fosse para os agregadores. Facilitou muito e sempre vou para a faculdade escutando vossas excelências. E agora vem, Olha que honra! Mas aí ele tinha que cagar, né? Tinha que cagar no Ele final. termina como? Final sempre caga. Abraços comunistas e viva a revolução. Viva a revolução. Murilão, se estivesse aqui, falaria amém. Amém, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Bom, chega então de papo furado. Qual é o assunto da semana, Thiago Vidal? Vamos falar, né, pra que todo mundo está acompanhando. Quando a gente falar o assunto, a pessoa vai falar, pô, mas isso aí já tá há 2, 3 anos acontecendo, mas é porque não para. Não para. Família Odebrecht. Depoimentos do papai e filhinho Odebrecht, mais a lista aí que entregou praticamente todos os deputados do nosso Congresso. Então, o depoimento do filho e pai Odebrecht, Gabriel Weiner. Foram a partir, vamos explicar pro ouvinte rapidamente qual é a relação da lista do Fachin com os lista do fim depoimentos. do mundo. A lista do fim do mundo, que tem origem na delação do fim do mundo. E eu vi alguns veículos essa semana, quando eles mencionam a lista de Fachin, eles botam o L maiúsculo, assim, virou um patrimônio da brasileiro, entendeu? Sem dúvida. É a lista de Fachin. E tende a virar filme, hein, no Oh! futuro. Vai virar. A Lava E Jato o já fim- tá com o roteiro. Ele E o tá fim praticamente do mundo, pronto, só né? pra explicar o fim do mundo, porque assim, como tá simplesmente todo mundo envolvido, quem que vai... É um apocalipse político, não é Exatamente. isso? Apocalipse político. O que acontece é o seguinte, ó, o Supremo Tribunal Federal ele precisa homologar as delações para que elas tenham validade. Principalmente quando as delações envolvem políticos com mandato, cujo foro no qual eles devem ser julgados é o do Supremo Tribunal Federal. Foro privilegiado. É o foro privilegiado. Famoso. Famosíssimo, que inclusive é motivo de polêmica nesses tempos, no mínimo, estranhos aí da política brasileira. Daí nós né? tivemos, né, a família Odebrecht, que cuida de praticamente 90% de Eu todas as... acredito que Pedro Álvares Cabral deveria ter alguma relação com a Odebrecht, eu não sei explicar Exatamente. direito. A Odebrecht praticamente manda nesse país desde que, né, nos conhecemos por gente, desde Nunca que os nossos antes na pais nos história conhecem, desse se país. conhecem por gente. E olha, e a boa parte da família Odebrecht responsável por todos os pagamentos de propina já está preso, né, preventivamente. E só para citar, e obviamente o que acontece? Quando o cara é preso, tanto que tem o primeiro vídeo do primeiro depoimento do Marcelo Odebrecht, Isso é em maravilhoso. que o Sérgio Moro tenta pedir pra ele explicar e entregar às pessoas, mostrando que ele vai ter benefício, mas como toda pessoa rica, importante, tem um belo background, né, um belo time de advogados e de imprensa por trás muito bom, ele foi treinado para falar só uma coisa: está tudo na minha resposta escrita. Está tudo. Daí o Sérgio tentava tirar alguma O coisa. Sérgio, olha a intimidade. Tentava tirar alguma coisa dele, Serginho. daí está na parte escrita, está na parte escrita. Depois de uns dias, meses, né, passou, foi ter mais um depoimento, houve aquela negociação com os advogados, abriu o bico, aí cantou, que nem o Sabiá. Ele falou, cara- fudeu, hein? Que nem o Sabiá, filhão, falou bastante. O cara tá há 2 anos preso, né? Exatamente. Uma pessoa que tá acostumada a ser bilionária. E aí, porque bilionário não é só... É o estado de espírito, né? Sim. Não é só o dinheiro que, Não é só o dinheiro. que define uma pessoa bilionária. Inclusive, você pode ser bilionário sem ter bilhões. Quem é bilionário exato. sabe disso. Mas o cara então tava acostumado com uma vida cheia de luxo, regalia, influência. E de repente fica E 2... muito poder. E muito poder. Quase E 3 falou anos que- preso aí. Falou que a família está sendo... É um absurdo ele ainda não ser, sabe, finalizado, que nem o Cunha, parecido com o Cunha. Pobrezinho, é outro coitado, Outro coitado. né? Mas vamos então explicar pro nosso ouvinte qual é a relação das duas coisas. Como esses políticos mencionados, a maioria deles tem mandato, a homologação das delações tem que ser feita pelo Supremo Tribunal Federal. E aí o Procurador-Geral da República, a partir das delações, principalmente da família Odebrecht,
fez uma lista que, inclusive, lá atrás, ano passado ainda, ficou bastante conhecida por conta dos apelidos que os políticos, os parlamentares tinham na lista de propinas da Odebrecht, né? E aí ele submeteu essa lista para o Supremo Tribunal Federal para eles autorizarem a abertura de inquérito, e aí o nosso ilustre ministro Edson Fachin do Supremo soltou semana passada a lista com 108 nomes. Daí o Marcelão foi mais uma vez enquadrado pelo juiz Sérgio Moro e abriu o bico para falar. É tão bom com certeza. enquadrado, né? Parece aquele adolescente que tava fumando maconha na esquina, assim, só que o cara, na verdade, ele tava roubando milhões. Ele com certeza foi. Houve uma negociação que ele sairia um pouco beneficiado para falar. Então, dentre tudo que ele falou, só nessa semana. Fernando Haddad, a Odebrecht bancou mais de 15 milhões para Fernando Haddad. Haddad, o prefeito da Vila Madalena. Não posso aqui. Fernando Turri, o que você tem a me dizer sobre o Haddad estar presente na delação de Marcelo Odebrecht? Aquele que com certeza o senhor votou. É assim, meio mundo está nessa delação. Então isso não quer dizer muita coisa. Mas o Lula não inventou a corrupção. Eu não tô falando que ele tá certo. Não, mas espera. Semana retrasada, na verdade, a gente fez um programa especialmente pra descer a lenha no PT. Hoje, sem o Murilo aqui, você começar falando pelo Haddad, de tantos nomes valiosos que temos nessa lista, é muito sacanagem. Não só pessoas citadas, mas falou quem votou no Aécio, né? Eu? Não, mas com licença. Pera aí. Falar de mim, a verdade seja dita. Mas vamos já chegar. me atrapalhei com Nós o votamos fone. contra a excelentíssima Vana Rousseff. Não, e mais do que isso, eu não me orgulho de ter exato. Hoje sou votado no arrependido Aécio. e quero ele preso. Diferente de quem elegeu a Dilma e hoje quer ela, a rainha Mas as pessoas do que povo. votaram no Haddad e hoje veem ele possivelmente envolvido também podem Não, pode Tem ter, mas saudade ninguém das faz isso. bicicletas, Você filhão. acabou de falar, você Tem saudade vota- das bicicletas, sim. Inclusive, vindo pra cá, quase atropelei um Que tem a ciclista. ver? O cara no meio da rua. Que pelo amor de feio. Pelo Eles amor de ganharam, Deus, eles estão não. todos saidinho, né? O que tem a ver o ciclista com o Haddad, porra? Tudo, Como né? assim? Pelo amor de Deus. O Haddad praticamente inventou a bicicleta na cidade de São Paulo. 100% dos ciclistas votaram nesse A homem. palavra Ó, cicloativismo só foi popularizada depois que Haddad assumiu a prefeitura. Exatamente. Entre outras coisas, pelo tivemos... Mas vamos parar de falar de Haddad, tem não. muitos nomes mais Dentre interessantes outras aí pra coisas, gente tivemos a comentar. revelação de que Eduardo Cunha, eu fiquei surpreso. Não, com essa Ele pegou. tentou frear a Lava Jato. Não acredito. Ele tentou dar um golpe. Mas por que fazer será? Uma Duvido. manobra Qual ali seria? pra parar de investigar, porque... Qual seria o mas, assim, benefício dele? Não sei, porque ele como presidente da Câmara devia querer que os sujos ali dentro fossem presos. Eu né? acho que Mas é será. óbvio, não é É a mesmo? tendência. Brincadeiras à parte, obviamente, ele com seus bilhões de reais fora do Brasil, ilícitos. Deixa eu explicar. A gente, Só pra caso, precisa explicar. caso a ironia não ficou clara. a gente também, acreditem vocês ou não, tem um nome nessa lista. Quer dizer, ele não tá nessa lista porque ele não tem foro privilegiado. Isso, Mas isso é um bom ponto. Tentou Quem é retomar Tentou o foro. retomar o foro Não privilegiado deu no muito passado, certo. não funcionou, Tentou ser ministro da Casa Civil, pra aqueles que não sabem. mas não deu, Não deu certo. Não é mesmo? Ele não tá na lista, mas tem uma parte do depoimento do Emílio, que por sinal, não sei se vocês chegaram a assistir os depoimentos do Emílio Odebrecht. Maravilhoso. É um cara que parece ser extremamente agradável, mas é um A bandido. a tranquilidade deles é uma coisa que agonia. Ele tá preso há 2 anos. Não, o Emílio O pai. Emílio. Eu tava pensando no É Marcelo, mas os dois, é um uma senhor frieza, né? eloquente. Mas é a ele- tranquilidade ele- daquela pessoa que nunca se preocupou em pagar um boleto na vida. Eu Exato, também mas seria ele tem que se super preocupar, tranquilo. Mas por que ele ia se preocupar em pagar o boleto se ele paga os boletos com o nosso dinheiro, não é mesmo? Exato. Não, tá tranquilo. Tem vários eu estaria boletos pagos com o tranquilíssimo. nosso dinheiro. Sem mais acusações rasas, mas também tivemos Lula e Dilma É, sabiam do Caixa era 2. desse Esse ponto senhor que eu que eu tava citando. estava falando. Qual? E digo Senhor mais. Dilma? Não. Essa pessoa que não tem É uma mais pessoa foro só. privilegiado. O seu Emílio Odebrecht detalhou em sua delação premiada que teve uma reunião com ele, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto, no final de 2010, quando estava acabando o mandato do Lula. Pai Lula. Não, vamos mandar. Cada um ele, tem o ele não pai havia que sido merece. reeleito, hein? Não, em o último 2010 foi mandato. o último, Tava perfeito. acabando o último mandato Ia ser o do primeiro Lula. da Dilmãe. E Saudades. diz o seu Pai- Emílio que eles fizeram a Odebrecht bancou uma reforma de R$1 milhão naquele sítio em Atibaia, que não é dele,
Não. Atibaia, Não por é sinal, é dele. uma bela de uma cidade. Não é né? dele. Nós temos um membro aqui que pode falar com lugar de fala sobre o sítio de Atibaia. É uma chácara seria no caso, né? Você já grande. visitou aquele ambiente? Já foi Então, convidado. eu não faço a menor porteira. ideia de onde se localiza, mas se o Lula disse que não é dele, a gente tem que acreditar. E aí disse o seu Emílio o seguinte, abre aspas. Olhe, chefe, olha que nojo, olha que nojo. Olhe, chefe, o senhor vai ter uma surpresa. Vamos garantir o prazo que nós tínhamos dado no problema lá do sítio. Fofo. No E problema. Emílio ainda contou que o Lula não se mostrou surpreendido Ai, pela surpresa, porque isso foi um presente. foi um presente. Eles né? são bacanas uns com os outros. Mas, não é? ó, não sejamos injustos. Quem estiver ouvindo e ainda de alguma forma gosta deste homem barbado branco, Que não é o Papai Noel. Fernando Henrique Deixa Cardoso claro. estava na lista. Estava na lista. Aécio José Neves, Serra, Aécio José Neves. Serra, que pra quem ainda tinha uma leve ilusão de que ele era uma pessoa limpa, o senhor José Serra. Não é, né? Você quer ver a batata dele assar mesmo? Do José Serra ou do Lula? Do Barbudo. Do barbudo É. branco? O Palocci fez a primeira reunião com a Lava Jato pra fechar um acordo de delação. Olha, agora... Agora- meu Será que ele Deus do céu. infartou? Será que ele... Vocês sabem quem era Palocci, né? Ah, E não. ele dizem as más línguas que o Palocci vai entrar com detalhes na parte financeira do Os dois esquema. pés no Porque peito. Qual eu- era o quer envolvimento dizer, do Palocci com o Lula entendam, nesse sentido, de acordo então? com essas informações, eles ainda não entraram na parte financeira. Exato. Não, aqueles Vocês estão entendendo, 140 tá? milhões... Vocês estão entendendo o tamanho da merda? É o aperitivinho ali, um troquinho, 140 milhões. Assim, Não, ó, mas só o pessoal entender qual é a interação do Palocci com o Lula e por que ele pode saber tanta coisa. Palocci foi... Ex-ministro da Fazenda. Exato. Ou seja, Fazenda, que o Lula pra conhece quem não bem, mas sabe- cuida do dinheiro. Não, né? então, pra quem não sabe, o Ministério da Fazenda cuida do dinheiro da nação, não é de uma fazenda. Não, quem cuida Faz da sentido. fazenda do Lula é o Odebrecht. É o Emílio, é o Emílio. Ó, eu queria só fazer uma analogia, porque assim, muita gente ainda deve ter um pouco de dificuldade pra imaginar, pra entender como funcionam as propinas, basicamente. Pra explicar que elas também... Será que o pessoal tem Não, dificuldade em sei, não, mas mas falar como esse é que assunto, funciona... todo mundo sabe. Não, no sentido de, por exemplo... Deixa o menino simples, explicar. minha gente. Por favor. Temos ouvintes aí que podem não entender muito bem. É um É assunto simplesmente, difícil. Eu acho que é entendem. simplesmente o seguinte, você vai fazer uma obra, você contrata lá uma empresa, sempre muito confiável, seguro, contrata uma empresinha lá, e o cara fala pessoalmente com você ali, ó, a obra, na verdade, vamos gastar para fazê-la 10 milhões de reais, certo? Mas assim, é o que eu sei que a gente vai gastar. Você pode falar, pedir, que a obra é 15. Aí você vai lá, pô, vamos fazer uma obra de 15 milhões. Você pega os 15 milhões, como você é um político, você pega do dinheiro público. Daí o cara fala o quê? Ó, eu gasto 15 milhões na obra e os outros 5, split. Dá um 50-50 ali na dividida. Então, basicamente, a propina é isso. Só que isso Superfaturamento. acontece em obra pública, em coisa privada, numa obrinha de esgoto do cantinho da esquina. Acontece em todos os setores. Isso Acreditem, todos. Todos, Muito todos. bem Qualquer enfatizado. obrazinha, desde que ela seja uma reforma de um caninho até uma construção de um viaduto, existe propina. Dinheiro da cantina. Dinheiro de tudo, gente. Não, Então, só ficou mais, existe, acho que é ficou claro mais explicar claro assim. e existe uma outra vertente também dessa palhaçada toda, que são as contribuições de campanha Ah, isso é entre bonito. 380 aspas, né? Que É são que- contribuições. De quanto em bonito quanto tempo tem contribuir. eleição, Thiago Vidal? É 2 anos, mas para o mesmo cargo, 4 em 4. Exatamente. As eleições a nível estadual e federal A cada... a cada 4 anos e Inclusive, depois as municipais. Isso é uma palhaçada, né? Tá na hora de unificar as eleições, não é? Mas sabe por que eles fazem isso? Para cada 2 anos ter espaço eleitoral, propina, campanha, blá blá. Mas o certo seria É. você votar tudo. a Não, cada é que 4 também é anos. complicado você rola uma reformular grana aí, meu. todos os cargos de uma única vez, assim. Com grande Não, parte mas desde deles. o começo já podia ser assim, mas a ideia dos Não, caras não. já era visionária. É ao porque ponto- há sempre um período de transição entre governos. Se você muda executivos de todas as esferas de uma vez só, você pode ter ali um certo Ah, eu impasse. não acho. Você acha que seria prejudicial pro Ah, pro eu andamento? Eu entendo prefiro- o raciocínio. Eu prefiro que seja uma Porque transição. de querer mudar ou de É, querer... porque parcial. você faz uma mudança muito brusca, eventualmente. Por exemplo, a próxima eleição com certeza será dessa Será maneira. meio brusco. Esse é um do. E esse aí, é um... pra tudo não
mudar drasticamente ao mesmo tempo. É o que isso você acontece tá com dizendo. eu os senadores. entendo a Você sua- vota um Dois terço e terços, depois dois depois terços um é terço. a renovação, Falamos né? ao contrário, mas é tudo dá 3/3. Então, Isso. eleições acontecem a cada 4 anos, mas os Mas, porém- partidos recebem doação de campanha Cada 2 anos. o tempo inteiro. Não, Doação de campanha. Eles declaram como doação de campanha. assim, A eleição pode ter sido ontem. estamos em abril de 2017, ou seja, a gente tá no meio da última eleição, do espaço da última eleição para a próxima, certo? Mais ou menos. ali. Considerando Daí vai lá o o cara, Executivo Federal. não, hoje eu ganhei 40 milhões pra minha campanha. Que campanha? Não, mas aqui, ganhei 40 milhões. Pronto, acabou, essa é a justificativa. Isso para a campanha. Só que o que acontece? O que o Marcelo e o Emílio detalharam nos depoimentos deles? Que eles eram tantos os pedidos, Me dá onde... que fazer uma obra pra mim. eles fizeram um fundo de 40 milhões de reais que era para campanha. Mas nesse sentido de que, assim, sei lá, fizeram um fundo em 2006 pra campanha de 2010, veja bem. E aí disseram, ir bom, esse é o programando. dinheiro que eu vou doar pra campanha de vocês pra daqui 4 anos, mas vocês vão usando conforme for do interesse de vocês. E o interesse, ele é pessoal. É. Exatamente. É aí que mora o Aí- problema. Aí Podia você ser um- faz Não, reforma, o pro- você dá emprego é. pra filho. O problema mora em alguns lugares, né? Mas tem eu acho muitos que lugares, exato. eu vou aproveitar essa deixa que o Vidal falou de propina, a gente tá falando do Marcelo Odebrecht, que ele declarou que, pra quem não sabe, tinha um departamento chamado... Não, isso é muito bom. Operações, né? Departamento, o nome do departamento era Departamento de Operações Estruturadas, levemente conhecido como setor da propina. É engraçado porque... E é um setor organizado internamente na Odebrecht. Tem um Tratado- andar. Exato. É tipo Né? um escritório deve ser no caso. Isso, A sala da propina. Aquele prédio ali na Marginal Pinheiros, o 8º andar é o setor da propina. É, Tem o mas é vice-presidente de Muito bem propina. estruturado até certo ponto. É. Mas aí que vem a parte sensacional. Melhora, vai melhorar. Lá era um departamento feito para o caixa 2, um desvio de propina. E internamente houve um Havia caixa des- 2 dentro do caixa 2. Os ladrões estavam se É o roubando. Sérgio do Caixa 2. Não, houve a quebra da quarta parede Putz, no caixa 2. não é Isso é sensacional. impressionante. Mas muito provavelmente tudo foi a público porque os caras vacilam nessa hora. Porque se todo mundo estivesse trabalhando juntinho ali na roubalheira, ninguém descobre, ninguém entrega. Mas um cara trai Mas o cara já outro é ali. canalha quem de entra- roubar. Você acha que ele não vai ser canalha com os outros Mas o ali dentro maravilhoso- da não. própria empresa? Ele até... Maravilhoso ele tá quando, pensando no dele. depoimento quando o Sérgio Moro fala: Marcelo, é verdade que existe um setor de propina na Odebrecht? Ele fala assim: não é um setor. Um grupo de pessoas trabalham para É com muito este diferente. fim. Mas não é um Eles têm setor. um andar, uma secretária, É, um tem um lugar do secretário. cafezinho, Tem banheiro. cafezinho sem a menor dúvida, é maravilhoso. Ou É seja, até completamente ladrão de diferente. boutique tem a ética entre os ladrões e os caras lá não tem nenhuma. Esses caras são muito piores do que ladrão de botequim. E será Eles são que assassinos. aquela- Esse tipo... Vocês viram o Sérgio Cabral, que cobrava 5% de propina em cada contrato da saúde, cara? Não, você roubar da saúde deliberadamente dessa maneira, quer dizer, roubar da saúde de qualquer maneira é surreal. Só que o cara... Ele tem a cara de Ele não. tem a cara de pau de cobrar 5% de cada contrato Todas! Não, a questão é. com mulher parindo na calçada no Rio de Janeiro. Eu não entendo uma coisa, por exemplo, se o cara for ter a mente Ô. canalha de roubar, eu imagino que assim, vamos programar um roubo. Então o cara vai lá, eu vou assim, a cada 20 obras, pego uma, duas ali pra tentar não preço. O cara, todas! Ele tem que ganhar dinheiro em todas. Ah, Isso não Vidal, dá pra mas se aí é- entender. E da saúde. Inocente. Não, mas- Existiu um acordo firmado pra roubar da saúde pública. Gente, Como... mas assim, É podre, é só podre. pergunto para vocês, tenha misericórdia dessa né? nação. Amém. Tenho que invocar o príncipe. Príncipe. Eu pergunto para vocês três, depois dessa lista, o que será das nossas eleições do ano que vem? Olha... Tá fácil, hein? É fácil. Agora, Será aproveitando que o- essa pergunta, eu acho que você estava citando brevemente a Aécio Neves, eu acho legal, pra dar esse contraponto, a gente citar de verdade alguns senhores, nobres senhores que estão na lista, lembrando que o senador Aécio Neves, que é o presidente do PSDB, é o que tem teve mais abertura de inquérito, são 5 no total, não são?
dos parlamentares quase comandados. empatando com Porque o o Exato. ex-presidente Luiz Tem Inácio Lula da 6. Silva tem 6. É ótima disputa. Será uma bela Mas- disputa ano que vem. Ó, não volta pro Lula não, a gente já falou muito do Lula. Eles voltam no currículo, no debate. Você Mas- tem quanto? Você tem quanto? Eu tenho 6, você tem 5. É super trunfo, né, de político. É uma disputa de criança Cara, aqui. que Abertura ideia de genial, inquérito. vamos fazer um super Acabei de trunfo vou político. patentear. E não bastasse o presidente do PSDB ter 5 aberturas de inquérito, o presidente do PMDB, que é outro partido muito falado nos últimos tempos, Romero Jucá, também tem 5. Ai, que bacana. Jucazão maravilhoso. Que bacana, não? Ministro do Planejamento por 7 dias. Agora é o seguinte, Foi um recorde. quem queria tirar a Dilma e fala com o seguinte discurso: a gente tira a Dilma, depois tira o resto. Chegou a hora do resto, gente. O resto tá caindo, O resto né? vai cair. Ah, mas Ó, tá- Quem tá revoltadinho com esse discurso tá começando a ficar Presidente. quieto. A Lava Jato, o Michel saiu para estancar a Lava Pela Jato. ordem, pelo amor de Vidal, Deus. nosso excelentíssimo Afonso quer. Participação por telefone, presidente. Opa, Pode O colocar no ar? telefone, pô. pode. Quem é? Tá no ar. Se for da ZL, vai Alô? ficar ruim. Alô, quem é? Acho que ele está na... Ah, ele é, da... Eu gostaria de dar um recado aos nossos camaradas. É o literal socialista de iPhone. Ao vivo! Ele tá ligando do iPhone, A pô. partir do próximo programa, não permitirei mais esse projeto de poder que vem tomando a nossa bancada. Não, camarada. o senhor pertence ao espectro mais intolerante da esquerda que não consegue sequer estar no mesmo ambiente quando quem preside este programa é do lado oposto. Primeiramente, boa noite, Murilo Parolini. O senhor é É. um gangster, Gabriel Weiner. O que ele falou? Você é um gangster. Ah, Maravilha. Desliga na cara dele. Weiner Afonso. Mito. E só queria falar que nosso querido Alex de Abreu, ele pediu um apoio pro povo da Venezuela, que segundo ele está sendo massacrado, né? Não, mas Aí, segundo se ele, não. apoiar ou Veja não. bem, você não tem lido jornal, Murilo? Vai defender Maduro agora? Eu? De forma alguma. Eu não sou do Levante, deixar claro. Mas só queria me manifestar para impedir esse projeto de poder que os senhores estão tentando colocar Mas pelo nesse menos- programa que deveria ser democrático. Quem é que preside semana que vem? Vamos Eu vamos tô negociar. fazendo um acordo aí, teoricamente sou eu, mas tô fazendo um acordo por baixo dos panos. É, porque Mas é uma Perfeitamente. piada. A gente Mas falando vamos de fa- corrupção, falando de propina, os caras fazendo acordinho pra tomar É, presidência. acordão, veja bem. Pelo amor de Acordo Deus. dentro da lei, queria dizer, tá? Com Entendi. certeza, senhor Parolini. Então, Te aguardo nas negociações. Agradecemos a participação do Alex de Abreu, nosso venezuelano mais Que brasileiro. não é esse que E tá no mais telefone, né? Pra deixar Isso. claro. Murilão. Mais democrático também, porque é difícil. É, não, e coitados. queria dizer pra ele que a gente vai trazer com mais conhecimento de causa o assunto da Venezuela. Perfeito. Exato. Porque Tchau, são nossos Murilo. Um vizinhos. abraço. Beijinho, tchau e vai Corinthians. Vai tá? ver Beijo seu pra vocês. jogo, Murilo. Bom. A pessoa liga, assim, numa intromissão tão absurda. Cara veja Só de- pra bem. contextualizar o lance da Venezuela, o Alex ele comentou na nossa página sobre isso, porque recentemente houve mortes em protestos na Venezuela e a ONU deu pareceres falando sobre o que tá acontecendo Golpe. lá. E enfim, basicamente tá tendo um massacre ali, os que, A ONU, que gente, protestam contra eu o queria- governo. Gente, Sei lá, não sei se eu sou muito chato, mas eu queria entender um... Chega de Venezuela. Não, eu queria só entender A gente falou pra caramba no último o programa, papel da ONU no planeta, assim. A ONU só faz, isso tá certo, isso tá errado. É. Não faz nada. É difícil, é estranho. Vamos guardar um programa pra falar da A ONU. gente vai guardar um programa pra falar de ONU e falar Venezuela. mal, né? De política externa. Perfeito. Vai ser o Congresso O dia- Nacional, o International Edition. O dia que o Manhattan Brasil... O dia que, Congression o dia que Brasília der uma... Congresso Connection. International. O dia que o Brasília der uma paradinha, a gente fala de fora. Então vai ser lá pra 2060. Se eu não me engano, todo país tem que mandar uma verbinha lá pra ONU, tá? Tem. Então não, tá não rolando fala que não caixa faz dois nada. na ONU? Não diga que É não isso? faz Nossa, nada. tem alguém roubando na ONU também, só que fala. Imagina, mas não Se duvido. tiver delação premiada internacional dentro da ONU, aí vai ser bom. Barack Obama, send me money. Tiago Vidal, você sabe quem é o Mineirinho Mineirinho na lista. na lista? Ah, tem cara Vamos ser falar de apelido, então? apelido da lista? Quem está na lista do Faquinha e tem apelido? cara de Mineirinho ser que eu nosso conheço é excelentíssimo Écio, né? presidente do PSDB, que já é citado pelo ele mesmo? Eu próprio. Lógico, grande governador de Minas, Governador. ex-governador de Minas. Caldo. É o papai? Não é o papai? Não. Calma. Caldo. Vocês não vão adivinhar. Mas Vale, é que vale. é muito bom. Eu acho Caldo é o Blairo Maggi, ministro da Agricultura, Ah, por causa do porque caldo. ele é dono da Maggi, Da Maggi, que caldo. faz caldo de carne, Faz caldo sentido. de Faz legume. total sentido. Quer dizer, não basta pro cara ser um grande empresário. Ele tem que... Ele tem que roubar. É Você legal é que dono de um conglomerado, do império alimentício, e você rouba o mais povo. aí.
É legal que o Michelzinho, né, filho do nosso grande presidente Michel Temer, além de escolher a logo que representa o governo, ele também deve participar ativamente na escolha dos apelidos. Ah, com porque certeza. é tipo quarta série, assim, mas eu acho genial. Mas é pra dar aquela disfarçada, né? Não dá pra- não dá pra saber. Michelzinho, o que você acha desse nome? É o Mineirinho. Esse é caldo, papai. Fernando Turri, Diga. o governador do seu estado é conhecido por ter um comportamento... Me explica. Bater em professor? estado é? Ele Paraná? gosta de uma briga, Betão? né? Governador Beto Richa. Como você apelido dele- apelidaria ele? É, isso. É espancadinho? Pancadinho. É bom, é o que ele fez com os uma- professores. É, né? não faço ideia. Beto Richa, do PSDB, é o brigão. Eu achei, Ele gosta, né? achei coerente. Vocês têm na cabeça a imagem do ex-ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, do Maranhão? Não faço a menor ideia imagética dele. Por Vamos favor, fazer. Thiago Vidal vai procurar aí no Já no vamos ver computador pra rapidinho. mostrar pro Para ficar nosso mais amigo engraçado. Yuri. Tá, já estamos O vendo. apelido dele é Esquálido. Imagina o que esquálido significa, mas você olha pra ele e você imagina um esquálido. Cabe Excessivamente sujo, que não está arrumado, desprovido de cuidado, descuidadoso. É segundo o dicionário, porque obviamente eu não sabia Será o que eles significado ficam da palavra. ofendidos com os apelidos que eles ganham? Não. Isso que eu fico imaginando. Lá, viu? Você ganha os milhõezinhos juntos, mas um apelido chato, né? Sabe qual é o apelido do excelentíssimo, ilustríssimo ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello? Fernando Collor. Eu não sei porquê, eu queria que cada um aqui, inclusive, desse uma suposição da razão deste apelido. O apelido do Collor é Roxinho. Roxinho. Será que é porque ele fica meio bravo? Muitas vezes ele... Roxinho. Roxinho. Se fosse azulzinho, até poderia entender, mas roxinho não Que sei. isso? Nossa senhora! O que tem a Que ver? isso? Chamou o Collor de brocha? Não sei, eu Falou de brocha. Foi isso que eu entendi. Logo sei. Collor? Se eu falei, fosse isso, se eu fosse, eu entenderia. entenderia. Mas como é roxinho, eu não... Você já teve experiências com o ex-presidente Fernando Mas Collor? o que Não, é pô. isso? E essas são palavras que eu quero que o senhor as engula É. e as digira. Mas eu acho que é por causa das suas exaltações frequentes. Heráclito Palpite. Fortes, todo mundo Exato. sabe quem é? Heráclito. Heráclito Fortes. Nossa, o nome O desse... apelido, ele é meme. Ele é um Ah, meme ele é famosíssimo na Põe aí, internet. Vidal, pra nós. Como escreve isso? Heráclito com H, é um nome grego, finíssimo. Você que está nos ouvindo, vá no É, Google, vá no vai Google. aqui, ó. vai Ah, acompanhando. lógico, maravilhoso! Aquele sapo boi. Ah, exato. É sapo boi? Não, Ah, é melhor, é mais papão. literal. Boca mole. Humberto Costa, senador do PT, é o Drácula e faz bastante Mas podia sentido. ser o nosso presidente Podia também. ser o nosso presidente. E aí tem a grande discussão da semana passada. Palocci, ministro da Fazenda do Lula, italiano, porque Faz é sentido. italiano. Exato. E o Mantega é o pós-Itália, porque ele é o ministro Que depois do veio depois italiano. do italiano. pode Ruim, ser. devia ser sogrão. Podia ser margarida. Segundo nosso querido ouvinte Fagner, né, que gosta muito da Marina Manteiga, filha do nosso ex-ministro da Fazenda, verdade. É verdade. poderia chamar de é verdade. sogrão. O Fernando Turri não podia ser azulzinho o apelido do Fernando Collor de Mello, porque o apelido do deputado federal de Pernambuco, Jarbas Vasconcelos, é Viagra. Ah, ele Olha tem só, problema. Esse tem problema. ao vivo participação do seu Sérgio Weiner, venha a ser meu pai. Nem pra falar Ele- do sobrenome, pra disfarçar. Ele explicou aqui que o porquê do apelido do Collor ser roxinho. Explicou, Olha perfeito. só. Estou Quando curioso. o Collor era presidente, ele falou em rede nacional que tinha aquilo roxo. Ah, então tem a ver. Tem a ver. Foi- Então o cheguei Fernando perto, acertou cheguei o perto. Mas é o espectro. contrário, ele acertou a área, né, lá Sim, a onde o região. sol não bate, mas era ele pro errou o positivo, efeito. não pro É, negativo. exato. né? Mas tem a ver então com Tem a o ver birimbau lá do com a Fernando zona Collor. do Agrião. Tem. Que ele autoelogiou. Marta Suplicy é Barbie. Deixa eu ver o que mais. Marta Suplicy tá na lista. Renan Ah, Calheiros. relaxa, goza. Existe uma explicação técnica pro apelido do Renan, mas ele não deixa de ser engraçado de todo jeito. O apelido do Renan é Justiça. Aí a piada. Tá certo. É porque ele foi, né, ministro da Justiça, mas, enfim. Achei que era porque ele era um justiceiro de primeira. É, ele faz as coisas funcionarem. Era quase um corretamente. Batman brasileiro. É, ficou muito engraçado. Que rouba
Tião- dos ricos pra dar pros ricos, né? Exatamente. O Robin Hood brasileiro, isso aí. Tião Viana, governador do Acre. Chuta o apelido, Vidal. Acre, sumidinho. Yuri. Não sei. Fê. Ele Sei vem do lá. Acre. Acre? Menino da Floresta. Nossa, Curupira. Poderia ser. Que sacanagem. Afonso, chama pra gente aquele quadro maravilhoso do impeachment da semana. Impeachment da semana. Tchau, querida! Quem fala assim, coloca a mão pra cima! Coloca a mão pra cima! Esse cara é o melhor. É maravilhoso. Inclusive deve estar preso hoje em dia. Ainda deve estar com a tornozeleira em casa. essa Deve estar altura em do casa. campeonato. Ser preso na vida Sendo que eles político têm é ótimo, ótimo. gente. Maravilhoso. Caríssimo ouvinte, eu sei que essa não é a primeira vez que vocês escutam o Congresso Nacional, mas caso seja, o impeachment da semana tá explicado pelo nome do quadro, né? Cada um de Autoexplicativo. nós Escolhe o vacilão escolhe da o semana. vacilão dessa semana e comenta brevemente o porquê. Vamos começar, obviamente, Não precisa pelo... necessariamente ser do âmbito político. É, exatamente. É o impeachment. Quem você empicharia essa semana, Thiago Vidal? Tem a ver, é um político, porém por outro motivo também. É por O afinidade. nosso grandíssimo Sabá Reis, ele é deputado pelo estado do Paraná, porém, ele fez uma proposta muito legal, né, na Assembleia Legislativa do Amazonas, para homenagear a ex-BBB Vivian Amorim. Recebeu aí uma honra ao mérito aí da Quem pagou, Vidal? Ou seja, o povo. Nós pagamos O aí povo. Essa é boa, essa essa é boa. homenagem a Vivian Amorim, ex-Big Brother Brasil. Muito obrigado, senhor Sabá Reis. Muito Não, e obrigado. ainda é ex, as né? pessoas Se fosse que atual- sofrem, as pessoas. Não, mas é desse último aí. Então, ela ela só- foi a ela- vice, mas acabou já o BBB. Ah, então é aí já. Ela ficou em segundo lugar, né? Então ela mereceu aí Peraí. Ela é vice-campeã do Big e Brother. ex-BBB, quer dizer, do Do programa BBB. Nem ganhou. ex-BBB, E por e aí isso- recebeu uma homenagem na Assembleia Legislativa E do Amazonas. logicamente, aspas, quero agradecer e enaltecer sua postura e deixar êxito, sucesso e realizações na carreira que você possa escolher de agora para frente. Ele falou para a nossa excelentíssima ex-BBB. Precisou contribuir com a humanidade. Representou muito bem o Sim. Amazonas, não, porque, é assim, mesmo? Os deputados, eles representam o povo. Ou seja, ele fez essa proposta porque o povo quer ajudá-la, quer Mas homenageá-la. o que é isso? Certo? Mas o que é Eu tenho isso? certeza que ela... Te dou. O mais deprimente, eu acho que ela teve mais votos do que o próprio... Teve um retardado que saiu do Big Brother que falou, tive mais votos que o Aécio. Mas o que é isso? Que país é Lembrando esse? que mas quem deu essas datas foi o presidente da Assembleia, que também sofreria o impeachment da minha pessoa, que é o senhor Davi Almeida, do PSD. É isso, palhaço. Palhaço. Continue. Yuri Bonetti. Yuri, vamos matar uma dúvida Era esse aqui um que eu dos- acho que o ouvinte também tem. Por favor. Boné ou Bonete? É Bonete. Bonete. Yuri Você Bonete. prefere falar boné ou não? Quê? Você fala boné. Ah, boné é chique, é francês. Mas você gosta que te chamam de boné? Ah, não, porque sempre Tá errado. me chamei de Bonete. Daí esses dias meu pai veio me falar que talvez seja Boné, mas agora Você já tem foi, uma pai. 20 anos ascendência já me francesa? chamando. sabem. Você tem uma ascendência francesa? Não, é catalão. Tá bom. Mas o catalão é meio... Uma língua Calúnia? meio francesa. Ah, então. Catalunha. Oh, desculpa. Calúnia? Caluniador, mentiroso. Mentiroso. É pra cara de empichar Deus. alguém, Gabriel Vai? É, se você quiser empichar, Ah, né? eu nunca quero, né? Porque como eu tô no centro é aqui, golpe, é sempre né? desconforto pra mim julgar alguém, né? Quanto mais empichar. Imagina só. Mas, como o Murilo não tá aqui, a gente sempre gosta de colocar o esporte no meio pra sua infelicidade. Gabriel Ah, Vai, de né? maneira nenhuma. Neste Um presidente domingo, democrático, entre plural. o confronto São Paulo e Corinthians, Ah, Corinthians venceu o São Paulo, né? Eu não tava assistindo, gente. É, mas eu acho que esse não, assunto mas você ouviu esse falar, caso- né, esse pô? caso é Acho que triste, sim. Triste. Que o querido zagueiro do São Paulo, Rodrigo Caio, em uma dividida com o goleiro do São Paulo, Renan, e junto com o atacante do Corinthians, Jô, acabou pegando o tornozelo do goleiro e o juiz acabou dando cartão amarelo pro atacante do Corinthians, achando que foi ele que cometeu a infração. Tá. O Rodrigo Caio foi ali no ouvidinho do juiz e falou que foi ele. Imediatamente, o juiz retirou o cartão e agradeceu o Rodrigo Caio. Isso gerou uma polêmica gigantesca, não só nas mídias esportivas, como na mídia em Eu geral. vi, eu vi. Você viu, né, Gabriel Weiner? Pra Eu você vi. chegar a receber essa informação. Pois é, pra eu ler alguma coisa sobre esporte, né? E muito foi discutido dentro e fora do futebol as questões éticas. Muita gente
na minha opinião, na minha concepção, não faz o menor sentido, mas muita gente apontou o dedo pro Rodrigo Caio falando que é uma atitude muito difícil de se entender dentro do futebol. As pessoas defendiam Mas que ele deveria apontou manter na criticando surdina. ou Muita elogiando? gente Cano, criticou. os São Paulinos, A torcedores... atitude do menino? Exato. Sim. Inclusive, vazaram na Barbaridade, imprensa... tá tudo Mas sabe explicado por porque quê? que Brasília é Não, desse mas jeito. escuta então, só, exatamente. vazou durante pela mídia esportiva aí, acho que não tem nada concreto ainda, mas que durante o intervalo, que isso foi no primeiro tempo, o próprio técnico de São Paulo, Rogério Ceni, e o grupo do São Paulo criticou veementemente a atitude de Rodrigo Caio. Mas só, acho que o Wagner deve saber isso, mas assim, uma consequência desse ato dele é que caso o atacante do Corinthians tomasse o amarelo, ele ficaria suspenso do próximo jogo, Isso, entendeu? Entendi. E ele acabou tirando a suspensão do cara, mas de uma Entendi. forma honesta. Mas assim, a grande maioria, obviamente, aplaudiu a atitude do Rodrigo Caio e alguns acham que isso pode ser um marco dentro do futebol e até quiçá fora do futebol, porque foi uma atitude ética dentro de uma Nobre. disputa de um clássico ali que vale dinheiro, tem a rivalidade Torcidas se envolvida, tem o odeiam. poder, exatamente. Mas assim, o que me surpreende é ter dado muita polêmica durante a semana. Mas pra ter que empichar alguém, eu vou empichar um outro. Tinha que chegar. Como vota, deputado? Como voto? Pra empichar alguém nessa situação, eu tive que empichar o outro zagueiro do São Paulo, parceiro de zaga de Rodrigo Caio, que teve uma declaração muito infeliz durante a coletiva de imprensa, em que foi questionado sobre a atitude de Rodrigo Caio e ele disse: eu prefiro a mãe dos meus adversários chorando na casa do que a minha. Só isso que eu tenho a dizer. Olha só. Só isso que eu tenho a dizer e acabou. Profundo, hein? Ou seja, eu acho que, apesar de ser um fato, porque eu acho que ninguém aqui prefere as nossas mães chorando do que a dos outros, mas eu acho que foi muito sem Desnecessário. contexto e desnecessário. Um ataque. Não, foi muito desnecessário, foi uma cutucada muito Fernando Turra, gratuita. Então, empichado o zagueiro Maicon de São Paulo. pra concluir, perfeito. Fernando Turra, seu impeachment da semana. Então, Ih, eu espero que não seja o sol. Não vai ser, eu Não acho. é. Tá noite Até porque já. tá frio, né? Tá Exato. frio, gente. Ele é bem-vindo. sim. Novamente eu olhei pra política brasileira e eu queria ver quais são as barbaridades que acontecem nela. Mais Ah, meu barbaridades Deus. além Mas do você que achou já está alguma? Não pode acontecendo. ser o mesmo impeachment que o meu, vai lá. Não sei. Olha lá. O meu impeachment vai ir pra um acontece. dentista. Ah, pô, Fernando Turra. Aí meu você Deus. me quebra. Então vamos contar essa história Então junto, compartilhe, por por favor. favor. Hélio José, um senador brasileiro, PMDB do Distrito Federal. fazendo um discurso caloroso, ele defendendo uma causa nobre, no meio ele Perdeu a os dentes. dentadura. dois Isso tira- dentes. Gente, ele pode estar falando a melhor verdade, É a melhor coisa do mundo. Tira mas total credibilidade. Você só vê o cascalho saindo da boca. Você sabe que eu já tive um chefe que tinha uns dentes que não eram de fato dentes e vira e mexe nas reuniões quando ele falava, caía. Só que ele adquiriu uma habilidade, ele pegava quase no ar o dente e botava de volta. O nobre senador não teve essa perspicácia, não é mesmo, Mas Fernando? assim, não vamos rir desse senador, porque coitado, ele não tem culpa. Eu tô rindo Mas já, agora, desculpa. o dentista, puta que pariu. Não, perfeito. A gente não vai empuxar a mesma pessoa, então, porque eu ia empuxar o próprio senador. O mais maravilhoso Pelo amor de Deus, Corega Tabs passa o tempo inteiro Mas na não é televisão culpa dele, propaganda, o não cara é não culpa comprou dele. Corega. E ele ganha dinheiro pra caramba! Não, gente, pelo A amor de culpa Deus, é do o Pedro dentista, Simon, que fez um senador, mau trabalho. senador Pedro Simon, na minha humilde opinião, um dos mais nobres e corretos senadores que já passaram Já pelo aparece Congresso numa lista Nacional. também. Não, coitadinho, já saiu, tá Ah. vendo? Tem quase 90 anos. Ele uma vez esteve presente em um escândalo porque gastou, não lembro, na época era 100 mil cruzados, 100 reais. mil era muito, né? 100 mil, muito dinheiro com auxílio odontológico do Congresso Nacional, coitado. Ah, gente, e ele mas disse, tava- eu não sabia. Não, mas ó, Fernando O cara Turra. que é corrupto com dente não é corrupto, né? É, coitado, o dente, pô, Vamos tem combinar. Mas é triste dessa história porque, assim, 99% das pessoas que foram assistir o discurso foi só pra ver o vídeo do cara perdendo o dente do que pra ouvir o que ele tem Sem pra dúvida. dizer. Ah, gente. e inclusive tenho a dúvida. Vamos lá, pauta, gente. a pauta era relevante. Eles estavam discutindo a MP, medida provisória 765, que altera a remuneração e reorganiza a carreira de alguns servidores públicos. Aqueles que o Fernando Turra, uns 2 ou 3 programas atrás, falou que estava pouco se lixando. É, Foi o primeiro exatamente. e eu me expliquei depois, eu não queria dizer sobre todos, era só classe política. Entendi. Eu tenho um explicado. breaking news rapidinho, só para não passar batido. Todos os programas nós temos uma alteração na Previdência, senhor presidente. Tivemos novamente? Tivemos Tivemos no... novamente Eu estava longe do microfone, senhor presidente. Opa! Eu não estava com
microfone. Eu vim no computador aqui pra colar rapidamente sobre... Pode dar a colinha só pra... Não, vamos explicar que estamos colando, porque foi de hoje, certo? Hoje de manhã. 19 de Eu abril. ainda não entendi muito bem direito. Eu sei, como diria a maravilhosa Inês Brasil, uma das maiores Ela ou fontes Dilma, de memes da história desse país. Eu sei Perdendo que... pra Gretchen e pra Dilma. Apenas. Pra Gretchen ela não perde, agora pra Dilma... Pra Dilma é precisa complicado. de um esforço. Olha, o que aconteceu foi o seguinte. Hoje de manhã o relator da reforma da Previdência, o deputado Arthur Maia... É Arthur, né? Isso. O deputado Arthur Maia, ele disse o seguinte, ele falou assim, ó, eu não poderia deixar passar essa reforma sem uma surpresinha, não é Que eu mesmo? Porque adoro. tudo não passa de uma piada no óbvio, Planalto uma piada. Central. É uma piada. Eu fiquei sabendo que o único que não ri nessas reuniões que eles ficam tirando chacota do povo depois é o próprio Hélio, né? O Hélio José, porque ele sempre perde a dentadura na hora da risada. Faz sentido. Então ele tá rindo, ele fica contido. Fica contido pra não perder a dentadura. Mas eles mudaram de novo, Olha, certo? eu vou abrir uma quote aqui pro Estadão, só pra não falar bobagem, porque não tô 100% seguro Fomos pegos de surpresa com essa sobre o notícia. assunto. De acordo com o Estadão, as mudanças não pouparam sequer a espinha dorsal da proposta original, que era a idade mínima. Lembrando que o Estadão é um jornal que tem um posicionamento bem evidente em relação à economia e etc. Diante do risco de perder o apoio da bancada feminina no Congresso, Temer deu aval para a redução da idade das mulheres para 62 anos. A dos homens permaneceu em 65. Ah, presidente, continuando as coisas diferentes, Não, mas calma presidente. aí. Não necessariamente isso é ruim, isso é uma mudança. Isso é uma mudança, mas assim, em termos econômicos, numéricos, é Isso ruim, porque é. isso enfraquece um pouco a proposta. Mas uma das grandes discussões a respeito da Previdência era essa equivalência que hoje em dia não tem se... Né, porque as mulheres fazem dupla jornada, enquanto a maioria das mulheres que trabalham fazem dupla jornada, enquanto a maioria dos homens que trabalham não. Essa é a discussão, a explicação para querer a diferença. Eu discordo um pouco disso, acho que a gente pode abordar esse tema melhor. Calma, Foi só para passar a informação. Em relação à proposta original, além da idade mínima, também houve suavização nas regras do período de transição, que deverá ser cumprido pelos trabalhadores que já estão na ativa e têm mais de 30 anos. Na forma como são calculados os benefícios, na proibição de acúmulo de benefícios, na aposentadoria rural, nas aposentadorias de professores e policiais e no BPC, que é o benefício de prestação continuada, pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. Ou seja, eles estão começando a abrir aquelas várias exceções que daqui a pouco vão ter abrir aquelas várias pernas, né, da proposta. Daqui a pouco não vai adiantar nada a reforma da Previdência. Mas é essa a ideia, acho. Não mudar nada, mas... Precisamos entender a fundo as mudanças, a gente debate no nosso programa, mas também aumentar essa suavização da transição me parece, a princípio, um ponto levemente interessante. A gente fala do Temer, mas adoro. A gente discute Olha, no próximo nós temos 10 minutinhos de programa, Thiago Vidal. Só. Quando o programa é bom, bem presidido, eloquente, passa rápido, né? Ainda mais com um presidente tão modesto como o senhor, Modestíssimo, inclusive tendo em vista o primeiro comentário que foi lido hoje, né? Vainer Mito 2018. Vidal, conta pra gente o que aconteceu na Argentina. Tivemos um caso triste esse final de semana na Argentina. Lamentável. Que acho que o caso em si não seria uma pauta para o programa, apesar de ser muito triste, mas é porque isso é muito recorrente. Acho que a frequência com que isso acontece assusta, né? Na Argentina estava havendo um clássico de futebol entre Belgrano e Talhares, pelo campeonato argentino. Classicaço da cidade local, de Córdoba, né? Pior que é um clássico mesmo. Eu não fui irônico, é só porque eu não sei. Sim, mas é que assim, só pra explicar que... Não, mas muito mais do que... Esses clássicos pequenos, de cidades pequenas, costumam ser muito mais violentos, muitas vezes, do que... E mais raros também, porque às vezes tem um time no momento melhor que tá em outra divisão, que é o caso deles. Há muito tempo eles não se enfrentavam, então foi uma ocasião muito rara esse jogo entre os dois. E para explicar as duas versões, porque houve uma primeira notícia que não é verdade, depois houve a confirmação real. Primeiro foi noticiado que o torcedor Emanuel Ezequiel Balbo estava infiltrado na torcida rival, ou seja, o jogo era no estádio do Belgrano, ele era um torcedor do Talhares que estava lá no meio para assistir o jogo. Falaram que identificaram ele como torcedor rival e o arremessaram da arquibancada após espancá-lo. Ele caiu de cabeça no chão, que é uma coisa normal no estádio de futebol, pelo jeito, e morreu e acabou falecendo. Essa notícia é falsa, porque o pai do jogador, do torcedor e o colega que foi ao estádio com ele, falaram o seguinte: lá no estádio,
o Balbo, né, o sujeito, ele é torcedor do Belgrano mesmo, tava no lugar correto. Ele identificou na torcida o cara que matou o seu próprio irmão. Nossa senhora, parece Daí, roteiro de novela. Segundo eles, o cara que o assassino reconheceu e talvez ficou apreensivo, simulou que ele fosse um torcedor rival e começou a gritar para pegarem ele, entendeu? Ou seja, esse cara matou ele e o irmão. Foi isso que ele fez, basicamente. E a torcida, sem apurar nada, sem saber nada, foi espancar o cara e jogou da arquibancada. E isso eu acho que isso é uma serve coisa pra gente refletir como as pessoas estão insanas, né? Não, eu não consigo entender, porque assim, cada hora, quando morre um torcedor no estádio, vamos tomar uma atitude. E nada muda, não adianta. E é engraçado porque aqui no estado de São Paulo, pra evitar as brigas de organizadas principalmente, tomaram uma medida que os clássicos entre São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos aqui na capital é de torcida única. Mas nesse caso nem evitaria, porque aconteceu dentro da torcida. Dentro da própria torcida, então, né? assim, eu realmente, se você falar assim, você tem uma sugestão pra que isso diminua, não dá para pensar. Não dá para pensar. Mas é incrível como o simples fato de o torcedor da outra equipe estar na sua torcida mas é um querer motivo matá-lo. de querer matá-lo. Mas o que é isso? Exatamente. Não, a motivação pode até ter sido, tipo, o cara... Vou botar a Maria do Rosário pra falar sobre futebol também. Mas não foi uma motivação clássica, né, de um enfrentamento. Ele foi o cara, né, fez uma denúncia errada. Mas como que isso é um motivo pra... Mas as pessoas não estão terminando amizades de longos anos por divergências políticas. Aqui, nossos colegas, nossos amigos. Já aconteceu também. As pessoas se agridem fisicamente, verbalmente, é uma coisa insana. Defendendo uma coisa que... Aquelas mamães que não gostam de futebol falam uma coisa que pra eles não faz nenhuma diferença. As pessoas não apuram os fatos, né? Também. Não, mas a violência, né? Não existe uma justificativa plausível pra isso ser aceitável. Quer dizer, exatamente. Uma torcida inteira indo espancar cara porque pensava que ele era do time oposto. Mas só pra ser justo, pelo que falaram aqui, não foi a torcida inteira. Parece que eram comparsas dele e pra alguns ajudarem a segurar ele porque ele tava fugindo, a torcida ajudou a segurar ele. Mas os que empurraram eram comparsas desse cara. Pelo menos como fala, na teoria do pai do rapaz que faleceu, né? Mas tem gente que, assim, caso falasse, imagina realmente foi porque era torcida rival, as pessoas falam, tá bom, tá explicado. Isso que é... Você aceita, não, o cara tá no lugar errado. É lógico que é assim... obviamente não dizendo que seria culpa dele nesse caso, mas ele estaria se colocando numa situação muito perigosa. Ele estaria assumindo... mas é que não deveria, ele estaria assumindo o risco de morte. Mas não deveria. E nem foi esse o caso, não foi o caso, mas ele estaria assumindo um risco de morte. Não, ele estaria sofrendo um risco de hostilização. Agora, de morte é muito trágico pensar que ele tá correndo um risco só porque ele tá horrível. As pessoas não vão pra lá pra se divertir, pra acompanhar seus na teoria, né? É porque eu não vou, né? É que como todos os âmbitos do ser humano, as torcidas, que era pra ser só quem suporta o time, já virou uma máfia, uma instituição. São os extremos. Tem interesses de poder, então eles se matam. As pessoas estão extremamente beligerantes e eu acho que o povo precisa se acalmar. Presidente, diga. Rapidinho aqui, falando de interesses de poder... só para refrescar a memória do povo brasileiro, que está correndo o projeto de lei do Senado, né, a PLS 280/2016, né, de autoria do excelentíssimo senhor senador Renan Calheiro. Maravilhoso! Que define crimes de abuso de autoridade e outras providências, né? Então tá em tramitação. É aquela velha história de melar as investigações. Exatamente. Perfeitamente. Né? Então tem os links rodando aí na internet pro pessoal opinar. É legal que a gente pode falar disso num programa nas proximidades, porque assim, eu acho, bem rapidamente, a gente já se despede. Eu acho que esse é um projeto de lei que deve sim ser discutido, mas ele ser discutido agora é só pra melar as investigações, a Operação Lava Jato. Não, mas o que eu gosto é que o nome é meio bonitinho, a pessoa não entende. Um projeto que abuso de poder. Fala, realmente, não tem que ter abuso de poder. O cara ouve isso. Mas concorda, também, né? precisa respeitar. Mas só né, de ouvir que Renan Calheiros está envolvido, eu acho que a pessoa... tá preocupado com os dois justiça, pés atrás. Imagina, Mas ele quer se livrar dele dele na da justiça? o apelido dele é justiça. Eu acho que o Cunha deve ser contra agora, porque ele já tá preso. Então, tem Chega de falar, Thiago Vidal. Todo programa acaba Chega de falar. Boa noite, Fernando Turri. Boa noite, eu gostaria de terminar esse programa citando o próprio presidente aqui, Gabriel Weinner, que finalmente a democracia chegou ao seu fim.
Foi frase do próprio... Fim no sentido de Final- objetivo, eu queria explicar pra todo mundo. Fase do próprio Gabriel Weinert. Se você não acredita, volte esse áudio. No comecinho ele falou isso, então Falei. finalmente a democracia chegou ao seu fim nesse programa. Assumo, não nego. Boa noite, Yuri Bonetti. Muito boa noite a todos os nossos queridos ouvintes, aqui o pessoal de bancada, que não vou dar boa noite porque a gente vai conversar um pouquinho ainda, né? Lógico, Essa vamos nos ver. agradabilíssima quarta-feira, mas até semana que vem, um grande abraço aí. Tiaguinho Vidal, querido. Presidente, que honra. Esse programa foi maravilhoso e ele corre de uma forma leve, sabe? fluido. Tranquilo. Então, a gente podia pensar Uma tabela da direita conjuntamente aqui, né? na nossa próxima nosso empossamento. Golpe de Estado. A gente pode pensar em fazer esse negócio de abuso de autoridade, com exceção a nós. Eu topo, perfeitamente. Nós somos Perfeitamente. Mas E eu isso já queria- acontece, não é necessário. Mas eu me isso? despeço antes de você falar, Fê? só dando tchau para todos. Vamos comer, né, meus amigos? E amanhã Bota uma vírgula aí. amanhã podcast 10 da manhã, quinta-feira, segunda-feira, vídeo no YouTube, dia 24, às 9 da noite. Tchau. É isso aí, Afonso, boa noite. Boa noite, mais uma vez, uma honra. Tá à noite. E uma boa noite a todos. Queria agradecer pela companhia. Nos ouçam no podcast, nos ouçam no caminho pro trabalho, pro caminho da faculdade. Mais uma coisinha. Puta. Queria parabenizar, nosso presidente Gabriel Weinert, que pela primeira vez na vida está assumindo Olha o só. microfone para ancorar um É. programa e foi muito bem. Parabéns, Muito obrigado, queridos. Foi uma honra e nos vemos no próximo. Serra Dourada, entre outras mil em todo o Brasil. Ó pátria amada. Este programa é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Ao persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado.